Fala aí, meu povo. Tô com a mesma roupinha do vídeo anterior, porque eu tô gravando um na sequência do outro. Produção em série por aqui. Prévia de Barcelona e Paris Saint-Germain para vocês. A gente transmite de forma exclusiva TNT HBO Max nessa quarta-feira, a partir das 3h45. Nessa quarta-feira, não sei se foi isso que eu falei. Gente, vamos lá. Começar falando um pouco dos desfalques que os times têm, e são muitos. Quem é que sofre mais com os desfalques? O Paris Saint-Germain, porque não tem os três atacantes. Se você não tem um ou outro, ou até dois, ainda dá, porque o Barcola é quase que um titular também desse time, assim, tem uma hierarquia, uma capacidade goleadora de titular, mas não tem três atacantes e não tem um zagueiro muito importante. Não vai contar com Desiré Doué, não vai contar com Dembélé, nem com Kvaratskhelia e nem com Marquinhos. São os desfalques do time do Paris Saint-Germain, que no meio-campo ainda tem uns três jogadores que não estão na ponta dos cascos. Devem jogar Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves, mas João Neves já não joga há algum tempo, o Vitinha saiu por uma precaução no final de semana, o Fabian Ruiz também não participou da última partida. Então é o Paris Saint-Germain bastante machucado. Vai ter na zaga a contratação da temporada o Zabarny, que custou mais de 50 milhões de euros, um zagueiro ucraniano. Vai ter o Mbaye, de 17 anos no ataque. Deve ter o Gonçalo Ramos no comando de ataque e o Barcola, os três atacantes. E de resto é a Achraf, o Pacho, o Nuno Mendes, os três meio-campistas de sempre, Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves. Do lado do Barcelona, tem dois desfalques muito importantes, que são do Rafinha, jogador que de mais gols participou na temporada passada, muito importante com bola, muito importante sem bola também na pressão dos adversários. Não vai ter o João Garcia, então o Barcelona perde muito nas duas áreas, dois jogadores muito decisivos. A diferença de João Garcia para Chesney, para mim, é muito grande, porque o João Garcia é muito bom goleiro, e acho que vai ser necessário contra a Paris Saint-Germain que o goleiro faça a diferença. Eu acho que ele faz mais a diferença do que o Chesney. E não vai contar de cara o Barcelona, e eu acho que não deve entrar no jogo, porque vai ser a primeira vez que vai ser relacionado em muito tempo, com o Baldé. E o Gerard Martin é um lateral que, embora tenha melhorado algumas coisas, que a gente ainda vê algumas vezes que os adversários passam por ele com muita facilidade, é um lateral que custa a pegar velocidade e tal, esforçado como só ele, mas tem uma diferença grande do Baldé para o Gerard Martin. Acho que especialmente em campo aberto ele tem muita dificuldade de fazer perseguição em cima dos seus marcadores. Acho que perde mais o Paris Saint-Germain, perde três atacantes, perde muito poder de fogo o PSG. O Barcelona consegue se adaptar um pouco melhor com as ausências que tem. Características dos times me chamam muito a atenção. As duas maiores posses de bola da Europa disparado, das principais ligas. Barcelona uma média de 72,8% de posse de bola por jogo, PSG 72,4% e depois vem o Liverpool com 64,8%. 7% de diferença de posse de bola do segundo para o terceiro colocado em nível de posse de bola. Os dois times que mais acertam passes na Europa também, 92,3% de acerto do Paris Saint-Germain, 90% do Barcelona, empatado com o Real Madrid o segundo. Não são os times que mais finalizam. Quem mais finaliza na Europa, nas ligas nacionais até aqui, é o Bayern de Munique, que tem 0,1 finalização a mais por jogo que o Barcelona, mas o Paris Saint-Germain é só o 13º time das principais ligas europeias em média de finalização. É um time que está rodando muito a bola, com a ausência de muitos atacantes, está perdendo um pouco de poder de fogo. Se vocês acompanham por aqui normalmente, vocês já devem ter percebido que eu não uso muito critério de posse de bola para avaliar nada. Porque eu sou um desses que acredita que a posse de bola é um número do jogo que muitas vezes não diz nada. A não ser que exista uma clara intenção em ter ou não ter a bola. Como existe uma clara intenção do lado do Barcelona e do Paris Saint-Germain em ter a bola, vai fazer a diferença. Porque são dois times com mais de 70% de posse de bola por jogo e só vai ter uma bola em campo. Então só um vai poder ter a bola. Só um vai poder ter a bola pela maioria do tempo. Eu até acho que o Paris Saint-Germain precisa mais da bola do que o Barcelona. O Paris Saint-Germain fica mais desconfortável quando não tem a bola, então por isso ele quer pressionar tanto, por isso ele quer tanta energia na frente, por isso ele quer atrapalhar tanto o adversário. Coisa que o Barcelona, quando não tem a bola e quando está pressionando o adversário, eu acho que ele fica um pouco mais ok, com trocação, não que seja jogado para trás, mas o Barcelona se dá melhor com a trocação do que o Paris Saint-Germain. O lá e cá, o Barcelona compra. O Paris Saint-Germain quer comprar só o lá, que é o tempo inteiro pressionar os seus rivais na frente. Então vai ser interessante aqui um duelo que a gente vai ter por posse de bola nesse jogo e o que ela vai fazer de diferença. Eu acho que os dois times vão marcar muito em cima para tentar recuperar a bola muito cedo, obrigar o adversário a dar chutão, bola longa, e aí as disputas
uma cabeçada de um zagueiro, de um atacante, onde que a bola vai cair depois, e o tanto que os meio-campos vão conseguir ganhar essa segunda bola pode fazer muita diferença. Os meio-campos que vão completos, entre aspas, né? O Barcelona não tem o Firmino, não sei se ele seria hoje titular e o Dani Olmo reserva, mas por hierarquia é o Dani Olmo. Os meio-campos completos, eles vão ser importantes para sair jogando, para evitar esse chutão, que eles consigam construir e levar o time à frente, e também para quando tiver um chutão, que depois tiver que disputar uma segunda jogada, quem é que vai pegar essa segunda jogada e o que vai fazer com a bola. Então, capacidade de leitura e de passes e de intensidade para recuperar essa segunda bola, as duas primeiras coisas são mais quando você vai construir. Você vai construir capacidade de leitura de passe, de dar condição de passe, de se apresentar para o jogo, vamos ver quem é que vai se dar melhor. E depois, quando tiver mais bolas longas de um lado e de outro, onde que essa bola vai cair, com quem ela vai cair, como que você vai disputar essa segunda jogada para dar continuidade no jogo do seu time, essa intensidade é mais para as bolas longas. Dos times, o Barcelona deve ter Koundé, Cubarsí, Gerard Martin na defesa e falta um zagueiro. Eric Garcia pela construção de jogo, mas é um zagueiro mais lento. Ronald Araújo, mais corpulento, mais rápido para correr para trás, mas com uma saída de bola mais débil e viralizou, a gente já viu 1 milhão de vezes o Luiz Henrique falando naquele Barcelona e Paris Saint-Germain nas quartas de final de 2024, como o Ronald Araújo poderia ser o ponto fraco do Barcelona pela saída de bola, ou Christensen, que é o mais equilibrado entre os dois, tem uma saída de bola correta, mais do que a do Ronald Araújo, menos do que a do Eric Garcia, é mais alto do que o Eric Garcia, mais rápido do que ele também, é mais um equilíbrio entre os dois, acho que poderia ser uma, só que também é um zagueiro mais plano, né? Não tem tantas notas altas como os outros têm, não tem tantas notas baixas, mas não tem tantas notas altas como Eric, na saída de bola, por exemplo, e o Ronald Araújo, na questão física e a capacidade de recuperar a posição pela velocidade. Depois Frenkie de Jong, Pedri e Dani Olmo, e aí na frente eu tô vendo duas prévias, ou algumas prévias diferentes, duas opções de prévia que a imprensa de Barcelona está trazendo, Lamine Yamal, Rashford e Ferran ou Lewandowski. Aqui é claramente algo por características, Lewandowski, 37 anos, capacidade dele de competir nesse jogo tão intenso, de marcar a saída de bola do Paris Saint-Germain. Eu acho que para bolas longas do Barcelona ele é importante para baixar essa bola, ou Ferran Torres para ser mais um para correr contra a defesa do PSG. Para mim não teria dúvida que seria Lewandowski, tá? Me surpreende que na prévia estejam cotando Ferran Torres para um jogo como esse se o Lewandowski tiver 100%. Barcelona acho que muitas vezes vai ser obrigado a dar chutão, porque o Paris Saint-Germain pressiona muito bem. Utilizar o corpo do Lewandowski, a capacidade dele de abrir os braços, de baixar uma bola, de dar uma casquinha para alguém é muito maior que a do Ferran. O Ferran seria para, quando o Paris Saint-Germain subir para te pressionar, uma bola para um atacante em corrida, em velocidade, coisa que isso o Lewandowski não te dá tanto, o Ferran te dá mais. Nessa coisa que cada um te dá uma coisa, né, nessa situação que cada um te dá uma coisa diferente, eu acho que o Lewandowski é mais indicado para começar por essas características e também pelo olfato de gol. Acho que se cair uma bola na marca do pênalti, por mais que o Lewandowski tenha perdido um gol no final de semana, eu confio mais que vai marcar o Lewandowski do que o Ferran Torres. Então vamos ver qual que vai ser, no final das contas, a opção do Hans Flick. Tem um duelo muito interessante nesse jogo, que é Lamine contra Nuno Mendes. Nuno Mendes foi bem na final da Nations League, embora eu tenha assistido só lances desse jogo, porque eu estava desconectado nesse final de semana, não assisti o jogo completo, mas vi estatísticas e alguns lances. Ele foi bem. O Lamine Yamal, a tendência é que ele vai ficando cada vez melhor. O Nuno Mendes na temporada passada, em vários duelos contra atacantes de lado de campo, entre eles Mohamed Salah em 2 jogos, ele foi muito bem. É mais um desafio para o Nuno Mendes, porque é um outro Lamine Yamal. O Lamine Yamal de setembro, e já vai ser de outubro, porque é dia 1º, é diferente daquele de junho que ele enfrentou, porque a cada semana eu percebo o Lamine Yamal mais rápido, mais forte, tomando melhores decisões, e veremos qual que vai ser o Lamine Yamal que o Nuno Mendes vai enfrentar. Da prévia do jogo, eu gostei muito de uma declaração do Hans Flick sobre o Lamine, falando da necessidade de trabalho, que ele é ótimo, que ele é excelente, mas é que é preciso trabalhar todos os dias, esforço defensivo. Eu gosto muito que o Lamine tenha como técnico um alemão com um doutorado em alemão, porque o Hans Flick é metódico, trabalhador, métodos, trabalhos. O futebol é cheio de distrações, porque o lúdico, o extracampo, porque a popularidade do jogador, porque se é uma estrela, tudo isso é preciso levar em conta. Os técnicos têm que administrar jogadores, administrar egos, administrar muitas coisas, mas no final das contas tudo se baseia em trabalhar.
E eu gosto que o Hans Flick não se distrai com as coisas do futebol. Eu tenho essa sensação. Ele não se distrai com todo o entorno do futebol. Porque se o cara trabalha, se o cara leva a sério a vida de jogador de futebol, me parece que ele quer e tenta fazer interna e externamente que o Lamine leve essa vida a sério, ele tende a estar no caminho correto para ser um grande jogador, não só hoje, não só contra o Paris Saint-Germain, não só no final de semana, contra o Girona, que o Barcelona vai enfrentar. Ele tem que ser um jogador bom por muito tempo. E eu acho que é isso que o Barcelona precisa e é isso que o Lamine também precisa. E eu também gostei da frase do Luiz Henrique falando do Pedri, que o Pedri é Harry Potter e que espera que ele não leve a varinha mágica, porque o Pedri é isso. O Pedri é um jogador e tem um lance viralizando dele agora contra a Real Sociedad, né, que ele pula um carrinho e a bola gruda no pé dele, bate na canela e já cai no pé dele de novo, a bola cola no pé dele. É um jogador muito especial. Vai ser interessante ver um duelo que não é tão óbvio dele com o Vitinha, porque eles não se enfrentam em jogadas de 1 contra 1, mas cada um tentando governar o meio-campo do seu time de uma maneira diferente. Mas eu gostei dessa frase de reconhecimento do Luiz Henrique, falando da capacidade de mágica que o Pedri tem. Sair de pressões, tomar decisões, distribuir jogo, achar passes difíceis, passar em espaços muito curtos, tocar muito na bola para que o time dele tenha o ritmo que ele queira. É um jogador muito jovem ainda, se eu não me engano, o Pedri tem 23 anos, 22 anos ainda o Pedri, e já tem uma maturidade muito grande para governar o meio-campo de um time como é o Barcelona. Ele já faz isso há muito tempo, né? Desde antes de ter 22 anos, chama muita atenção. É isso, meu povo. Quem que eu espere que vá vencer, eu acho o Barcelona favorito, tá? Pelos desfalques do Paris Saint-Germain no ataque. Acho que o Barcelona tem algum favoritismo. Quer dizer que se o Barcelona perder, vai vir aqui me cobrar disso? Absolutamente não. Não vou jogar, não decido absolutamente nada. Eu vejo o Barcelona, quando o Paris Saint-Germain aparece sem o seu zagueiro, capitão, sem 3 atacantes, por mais que o Barcelona tenha os seus desfalques, um lateral esquerdo que é muito melhor do que o reserva, um goleiro que é muito melhor do que o reserva, e sem o Rafinha, que é um jogador que participou, como participou na temporada passada e vinha participando nessa, o Barcelona também tem desfalques importantes. Eu acho do Paris Saint-Germain mais concentrados em um setor muito necessário para ganhar o jogo, que são os atacantes. Então por isso eu acho que o Barcelona tem algum favoritismo para esse jogo. Vamos ver, meu povo, o que a gente vai ver daqui a pouco, nessa grande partida entre Barça e PSG. Vocês acompanham com a gente na TNT e na HBO Max também. Valeu, hein? Obrigado para todo mundo. Bom jogo. Dá um like aí para não ser ingrato comigo. Tchau, tchau.